Agudos do Sul surgiu pela presença dos extensos ervais. Inicialmente, fixaram-se os povos Fagundes, Alves e Cubas. Considera-se como fundador o coronel José João Machado Fagundes, proprietário de grandes extensões de terra, que promovia a vinda de famílias de outras regiões, assim aumentando a população. No dia 20 de março de 1903, o povoado passou à categoria de vila com o nome de Agudos, por conta de um cerro presente no local. Em 30 de dezembro de 1943, passou a denominar-se Carijos, para evitar trocas de correspondências com a cidade de Agudos, no estado de São Paulo. Porém, este nome não se tornou popular. Em 15 de outubro de 1944, passou a chamar-se Agudos do Sul. Tornou-se município em 25 de junho de 1960 e foi instalada oficialmente em 18 de novembro de 1961. Por que o senhor veio para Agudos, né? Porque sabemos que você não é, né? Sei que você não é daqui. O que o senhor veio fazer aqui? Ai, menina, gente, que nem eu. Eu vim de um lugar que eu nem esperava que eu vinha para Agudos aqui e ver esse jeito que tá hoje. Quando eu vim, porque se eu contar, ninguém acredita, mas acho que quando eu vim para cá, ainda, você vê, o Lourival tinha 6 meses, né? E hoje, então, naquele tempo, em Agudos, só tinha... não tinha, isso aqui tudo era pasto, tudo era criador, lugar ali dentro do centro ali, não tinha casa nenhuma. Ali só tinha o Banks na esquina, ali bem onde que, para os táxis agora era uma piscinona não tinha um quadrado fechado assim, igual uma piscina, tá? E para frente ali tinha o Melo, que era o padeiro, e para baixo tinha o sogro do Purga, morava ali, e depois não tinha mais nada. Ali para onde vocês moram agora, ali não tinha casa nenhuma. Só tinha um mercadinho também, um mercado que era não era nem do Miro Rocha, não lembro de quem que era, ali onde o Zico trabalha agora. E o resto, onde era a rodoviária ali, era um banhadão. E ali, aquele lugar ali, tudo era criador. Você passar na frente ali em frente ao Melo ali, era cabrito, era porco, era tudo no meio da rua ali, sabe? E era só chão de terra ali, sabe? E aqui também a estrada é tudo chão de terra aqui, ó. O posto de gasolina do Chicão era ali onde, em frente onde mora a Isorete, onde eles fazem aquele negócio agora lá, como é que chama deles fazer exercício ali? Onde mora a Isorete aqui morava a Isorete, que morreu aqui, coitado, faleceu, coitado da Isorete. Então, ali era o posto de gasolina do Chicão, pai do Landil. Que era tocado na manivela ali. Essas casas que tem pra baixo aqui, tudo era banhado ali, tudo era... O Chicão tinha tanque de peixe, ele nem ia pescar taíra ali, tá? Então era tudo... Era bem diferente, menina. E hoje tá um paraíso, Agudos. Quem mora no Agudos, tá no céu, menino do céu. Fala a verdade pra vocês. Mas porque a gente agora tá aqui, tem vocês, assim, mas eu falo pra vocês a verdade. Agudos, você conhece todo mundo, você não vê tanto andarilho, você não vê tanto... Sempre pinta algum que rouba alguma coisinha, mas você não vê tanto ladrão. Tantas meninas sofrendo, igual na idade de vocês. Olha, vi que vocês viram o norte do Paraná, que a gente que tá naquela cidade. Porque lá não tem fábrica, não tem nada, logo que quem é rico, quem tem dinheiro tem, quem não tem que trabalhar de boia fria. E as meninas que hoje cortaram, que não podem dar serviço, né? Hoje você não pode pegar um serviço assim, 14 anos, 12 anos, até 14 anos, primeiro podia trabalhar, tá? De emprego agora nem os guris também, fala moleque pra lá. Então não pode pegar serviço, as mães têm que sair para trabalhar, os pais têm que sair para trabalhar e deixa eles na casa, tá? E depois o que vira? Quando chega de tardinha assim, lá na casa da minha irmã em Ribeirão do Pinhal, para mim ir daqui 2 quarteirão só, para andar assim, só levar eu, porque cheio de meninas igual vocês e meninos. Porque lá, por causa do calor, então é tudo de calçãozinho assim, tudo, com as meninas, pai sem roupa assim. Aí vem pedir, vem em roda a gente, ô tio, eu quero cigarro, tio, dá dinheiro. Você fica louco no meio deles, você fica sem nada. Daí a minha irmã teve que ir comigo pra ele não roubar eu. Daí ela falou, não, esse aqui é meu irmão, daí. Não, então tá bom, tio, então dá um troquinho pra nós comprar um cigarro aí. É desse jeito. E aqui você vem em Agudos, você vê, vocês andam aí, vocês mesmo sabem todo mundo como é que é, né? Conhece todo mundo, é tão gostoso Agudos, né? E
o que o senhor veio especificamente fazer para cá quando o senhor veio? Quando eu vim, eu tinha um amigo meu, que até o Dorinho Fagundes, faleceu também, que até... E daí ele trabalhava em Baiti do Detran, e eu tomava conta de fazenda lá. E ele que lacrava o caminhão para tomar conta, e caminhonete e tudo, que era da fazenda. E daí eu tinha muita amizade com ele, e daí ele falou: ô Zé, eu sei que você não vai, porque a fazenda que eu tomava conta era muito grande, mexia com 300 pessoas. Falou: eu sei que você não vai, mas você não arruma uma pessoa boa para cuidar de uma fazendinha que eu tenho lá em Agudos do Sul, não? Falei: rapaz, mas fazendo o quê? Falei: eu tenho umas vaquinhas lá e eu tenho 100 e poucos alqueiros lá. E daí eu preciso de uma pessoa de confiança, cara. Você não vai, né? Falei: ah, seu Lourinho, mas se eu pegar, se não combinar, vai tratar de Lourinho. Chamar Lorival também, né? Tratar de Lourinho. Se não combinar, eu topo de depende do que o senhor me paga, né? Ele falou: quanto você ganha aqui? Eu falei: eu ganho 2 salários. Que tempo, né? Eu falei: mas por salário não, por salário eu te pago, mas então nós vamos lá ver. Daí eu vim com ele, até posemos na casa da mãe dele, que morava aqui nas queimadas aqui. E daí fomos lá, vimos lá a fazendinha lá, que era lá na Lagoa dos Todos. Mas tudo chão de terra, nossa, tudo. E daí ele fez estábulo de tudo, fez lugar para tirar leite, e ele tinha 180 cabeças de gado ali. Eu mexi com 1.100 cabeças de gado ali, tinha 180 só. E daí a gente ficou aqui daí. Daí dali eu vim para os queimados, dos queimados eu mudei aqui lá para Taquaralisa, Andriola. Do Andriola eu voltei aqui no Saltor, do Saltor eu fui para o Leão e depois do Leão que eu voltei aqui. Então a gente tem uma história para contar de Agudos que só os... que é tudo mais antigo que morava aqui. Ficou poucos ainda agora, tanta gente que a gente já não conhece, que nem essas meninas aí. Falei que elas me conhecem, mas não conheço eles, quem que é o pai, quem que é o tio, aquela coisa. A gente conhecia tudo, porque a gente correu o município inteiro, casa por casa, vacinando, então conhece todo mundo, né, dos antigos que tinha dentro. Então, Agudos, menina, está num paraíso aqui, sabe? Hoje em dia, o atual prefeito da cidade é o Jessé da Rocha Zounia. Como era a cidade quando você era pequeno? Então, eu nasci em Agudos, né, em 96, aí acabei indo embora para Tijucas, na minha infância, morei 6 anos em Tijucas, mas voltei na adolescência para cá. E a cidade aqui era mais, hoje muitas pessoas falam que a cidade é tranquila, mas era mais tranquila ainda, era mais pacata, tinha menos comércio. Tanto é que dava para nós brincar na rua, né, jogar bola na rua, não atrapalhava, não tinha tanto movimento de carros, né? Então, mas a nossa cidade era mais tranquila ainda. E você, como prefeito, como é ver a cidade se desenvolvendo? A gente fica contente porque quando cada loja que surge, comércio, a gente vê hoje nas rodovias aqui, crescendo restaurantes, oficinas. Isso é importante porque a gente sabe que isso está gerando emprego, está gerando renda, pessoas que estão investindo na cidade, pessoas que estão vindo de fora porque estão acreditando na cidade. E isso vai gerar a possibilidade para que no futuro, né, vocês que estão estudando, vocês que estão se formando, que vão ter as oportunidades, muitas vezes através de trabalhar numa empresa dessa ou de empreender também, juntamente aqui na nossa cidade. Então, a gente acredita muito no desenvolvimento cada vez mais de Agudos do Sul. Uhum. Essa resposta meio que complementa da próxima pergunta, que é qual a sensação que você tem em administrar a cidade onde você cresceu? A sensação primeiro, a gente de uma honra, né, de a gente poder administrar a cidade, mas também a responsabilidade, né, que a gente tem em administrar uma cidade onde que as pessoas que são os cidadãos da cidade são pessoas que cresceram com você, são pessoas que são familiares, então tem muito mais cobranças, né, porque as pessoas têm muita proximidade, que é muito fácil de chegar no gabinete do prefeito. Muitas pessoas, a maioria das pessoas tem o meu número particular, que falam comigo. Então, a sensação ela é boa, mas a responsabilidade ela é ainda maior, né?
porque a gente sabe que tem aí na rede municipal mais de 1.200 alunos, mais 1.000 alunos na rede estadual, que dependem de nós, dependem de transporte escolar, de merenda escolar. Nós temos unidade básica de saúde, 3 unidades básicas de saúde funcionando, UPA, consultório móvel rodando, obras e pavimentações. Então, tudo isso hoje está na nossa responsabilidade. Então, cada ato que acontece, seja ele bom ou seja ruim, a responsabilidade recai ao prefeito. Então, são experiências que a gente está cada vez mais aprendendo, né? Que todo mundo sabe que eu assumi meio interino ano passado, que fui efetivado prefeito na cidade, mas são experiências que a gente está cada vez mais melhorando para ajudar a nossa população. E o que fez você se interessar nesse ramo da política em Agudos do Sul? Foi a escola. Na escola mesmo, no colégio, eu tinha... que hoje vocês não são de outra época, né? Mas nós tínhamos a TV Umbigo na época, né? Que a gente fazia vídeos cobrando a direção de limpezas, cobrando a direção de espaços, cobrando a direção do porquê que a quadra no Colégio Rui Barbosa não é dentro do Colégio Rui Barbosa, né? Coisas que a gente fazia e acabou se tornando uma forma de a gente representar os alunos, e isso foi crescendo e eu fui gostando dessa área. Eu até na época queria fazer jornalismo, né? O que eu queria fazer a faculdade de jornalismo. Acabei me tornando jornalista da mesma forma, mas com o ramo político, né? Então, e aí comecei a trabalhar na prefeitura como estagiário. Hoje tem tantos alunos do colégio que são estagiários na prefeitura como estagiário. Fui gostando da política, assumi um cargo e as pessoas começaram a falar: estão falando que você tem que ser candidato a vereador na próxima eleição, o pessoal quer te apoiar, quer te ajudar, você é um rapaz novo, tem boas ideias. E acabei entrando na política, né? E agora fomos eleitos em 2016, reeleitos em 2020 e o ano passado daí eleitos como prefeito da cidade. Mas foi num movimento, eu digo, estudantil que a gente conseguiu, que eu comecei a ter essa vontade de falar, de cobrar algumas situações, né? E através disso que hoje eu estou na política. Algum comentário que você quer adicionar na entrevista? Então, o que eu tenho a dizer é que a juventude tem que fazer parte da política, né? Eu hoje tenho 27 anos, né? Me considero ainda jovem, né? Mas eu acredito que quando a juventude participa da política, ela traz a nós que muitas vezes não conseguimos enxergar alguma coisa que está ocorrendo, que às vezes está no nosso dia a dia, né? Às vezes está na escola, às vezes está dentro do ônibus, às vezes está dentro de uma estrada que nós aqui não conseguimos ver. E trazer a renovação, trazer uma inovação, trazer tecnologia, trazer coisas novas, isso é importante. Então, que a juventude participe mais, seja mais mobilizada politicamente, que com certeza vocês são o futuro da política, são os futuros gestores dessa cidade e que vão fazer diferença lá na frente. Tia Lu, como era Agudos do Sul quando a senhora era menor? Quando eu era criança, adolescente, era uma cidade, claro, do interior, mas já apresentava características para desenvolvimento. É uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito boa para se morar, uma cidade muito tranquila. E eu, particularmente, amo essa cidade. Desde quando nasci, estou aqui, cresci, vivi, trabalhei, formei minha família, instruí aqui dentro desse município, construí o meu espaço, tanto que fui prefeito, ajudei e espero que tenha ajudado no desenvolvimento e no crescimento da cidade com tudo que a gente fez, né? Que as gestões estão aí, para todas as obras. Movimento no seu tempo, quem que fez os trabalhos, a gestão, obras? Enfim, eu tive 2 gestões, né? Que eu atuei dentro da cidade. Isso de 2001 a 2004 e depois eu retornei em 2017, né? Agora até o final de 2020. Essas 2 gestões foram, assim, eu digo, muito, muito bem abençoadas, coroadas com muito êxito, com muita administração. Todas as obras que são envolvidas, tanto na área educacional quanto na área de saúde, na área de desenvolvimento do município, elas ocorreram exatamente no meu mandato e, claro, obviamente, prefeitos que me antecederam também trabalharam e tem o seu valor, tem obras dentro do município. Mas eu posso citar, dentre elas, né, a construção da escola,
do Colégio Cecília Meireles, que foi com recurso próprio na primeira gestão. Na segunda gestão, a construção de 2 colégios, de 2 UPAs maravilhosas, da UPA que nós temos aqui no nosso município, que foi ampliada e reformada, totalmente reformada na minha gestão. Nós também reformamos, ampliamos e reconduzimos e entregamos para a população toda a área de esporte, né? O ginásio de esporte, também lá o estádio. Fiz 2 UPAs no interior para atender a área de saúde. Olha, meu bem, inúmeras obras. Eu tenho um orgulho que eu tenho na minha vida, que isso nem foi da minha gestão, foi da gestão do meu pai, que foi a creche Lar da Criança Feliz, que foi a primeira obra que eu fiz mesmo, em conjunto com a comunidade, em conjunto com na época eu era a primeira dama do município. Eu era secretária de Assistência Social e a gente fez, sabe, em parceria com o município, obviamente com a prefeitura e com as pessoas da comunidade, e é o que tem até hoje. Só existe uma creche. O pai da senhora também foi prefeito, né? Sim. Francisco Teixeira. Como que era a gestão nesse tempo, na sua adolescência, com ele ou com outros prefeitos da cidade? Na verdade, eu vejo assim, tanto o meu pai, né, o prefeito Francisco Teixeira, quanto o seu Naboa e o seu Zé e o próprio seu Antônio, eles deixaram um legado, sabe? Tem muita coisa que esses prefeitos fizeram, eles se doaram para o município, eles trabalharam em cima. O seu Zé fez hoje aquele ginásio de esporte, fez o terminal rodoviário, né? Meu pai, como eu já disse, foi essas obras que nós trabalhamos, e cada gestão que entrou deixou o seu legado. Umas muito mais, outras menos, mas deixou seu legado. Fez obras, né, para o município, fez um trabalho cultural, educacional, um trabalho de assistência, trabalho bem feito, sabe? Isso é incontestável, isso é público e notório. Essa praça foi revitalizada e arrumada na gestão do seu Zé Pires. O terminal rodoviário também, né? O ginásio de esporte, como eu já falei, também. O estádio também. Eu acho que cada prefeito que entra, ele entra com intuito. Ele tem um plano de governo. Ele tem que mostrar que veio. Ele recebeu o aval da população para trabalhar em prol do município, dos cidadãos e da cidade. E ele tem que se pôr como tal. Independentemente de qualquer situação adversa que vier na gestão, os desafios estão aí para serem enfrentados, e vencidos e trabalhados. Atualmente essa escola se chama Colégio Estadual do Campo Rui Barbosa, mas nem sempre teve esse nome. Sua construção se iniciou em 1951, onde foi oficialmente instalada a Escola Normal Regional Professor Murilo Braga. Em 1971 foi transformada em Ginásio Estadual Professor Murilo Braga. Murilo Braga foi um professor e diretor-geral do INEP, órgão governamental responsável por subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas na área educacional. Em 1981, a Escola Estadual Rui Barbosa, ensino de primeiro grau, começou a funcionar em Agudos do Sul, e ambas as escolas, tanto o professor Murilo Braga quanto o Rui Barbosa, passaram a constituir em um único estabelecimento de ensino, recebendo o nome de Escola Estadual Rui Barbosa. A partir de 2013, o Colégio Estadual Rui Barbosa passou a se chamar Colégio Estadual do Campo Rui Barbosa, que é o nome que o nosso colégio tem até hoje. Hoje em dia, a maioria dos alunos tem um grande acesso à internet e redes sociais, que facilitam os estudos, algo que antigamente não tínhamos acesso. Alguns desses alunos até deixavam de estudar por falta de oportunidades e motivação, deixando a escola para ajudar a sustentar sua família em casa. Estamos aqui com a ex-aluna e ex-professora Cidinha, sobre um trabalho de desenvolvimento de Agudos do Sul, e ela vai falar em específico sobre a sua experiência no Colégio Rui Barbosa, tanto como aluna quanto professora. Então, professora, sobre a comparação da estrutura atual com a da época que você estudou lá. Boa tarde. Então, pessoal, vim aqui para falar sobre a estrutura do nosso colégio. Ainda quando aluna, nós tínhamos um prédio só. Hoje o colégio possui 2 prédios, né? Que ainda é insuficiente para os programas do colégio. Por exemplo, hoje vocês têm 2 períodos para estudar, certo? Que me fugiu a palavra. Contraturno, certo? Então, não comporta mais. Então teríamos que ter um outro já, né? Em relação aos recursos didáticos, o apoio também que recebia, tanto em questão de material quanto psicológico, que a escola oferecia para os seus alunos, para os professores, porque a gente sabe que não é uma profissão muito fácil, e também os estudos é meio puxado, né? Então,
quanto aos didáticos, na minha época de estudo, né, quando a professora estudou, para vocês terem noção, a gente comprava o livro didático, principalmente o de português e matemática, eram comprados, né? Hoje o Estado fornece tudo, fornece tablet, fornece laboratório, livro didático, o Estado, o próprio governo federal. Quanto ao apoio psicológico nós não tínhamos, nós tinha pedagógico, que era a professora Elange, muito competente, era quem escutava as reclamações nossas. E em relação ao rigor da escola e ao comportamento dos alunos, a dedicação que eles têm? Então, na minha época, o professor falava era lei, né? Deus me livre se dissesse vou mandar chamar tua mãe, a minha mãe dizia eu vou lá e te sujo na frente dos alunos. Então, a minha opinião é que acabou o respeito com o professor. Hoje você pode dizer que você chama o pai, o bispo, quem for, não há obediência. Isso para mim é falta de educação, né? Porque se você acredito que seja como você é tratado em casa, você acha que pode fazer na escola. E é totalmente ao contrário, né, pessoal? A gente tem que ter educação. Então, da sua experiência com a família, com o trabalho, quando você deu aula, esse apoio que a escola dava ou deveria dar para os alunos melhorou? Apoio a gente sempre teve, a gente tem a direção, a equipe pedagógica, a gente tem apoio, mas nem tudo pode ser resolvido às vezes. Então, mas apoio a gente tem. Então, retomando, em questão da estrutura, melhorou no colégio, os recursos didáticos, é bem mais fácil você ter acesso, muitos alunos antes acabavam desistindo por falta de motivação, falta de oportunidade. Nosso tempo, amor, tinha que ir na biblioteca pegar um livro e copiar. Ou quem tinha dinheiro tirava um xerox. Então, para finalizar, alguma memória marcante que você tem do seu tempo no Colégio Rui Barbosa? Então, eu conto uma traquinagem, eu também fui aluna, né? Então, vou contar uma traquinagem, tá? Mas vou contar o resultado da traquinagem. Eu inventei de pular o muro da escola para gazear uma aula. E o diretor, se eu não me engano, era o Ivo. Ele mandou passar graxa nos muros, por dentro, onde você agarrava com a mãozinha para pular. Resumindo a história, eu me enchi de graxa, ele veio aqui, chamou minha mãe e eu apanhei. Foi essa a traquinagem. Então não façam traquinagem. Alguma coisa que você tenha a adicionar, falar mais? O que eu deixo aqui para todos os alunos, que aproveitem a oportunidade. A oportunidade que a professora disse é a educação. A gente não é nada sem educação, a gente não é nada sem estudar. Se a vida já está difícil com o estudo, imagine sem estudo. Então dedique-se, alunos. Se vocês vêm para estudar, venha para estudar. Pai gastou dinheiro para comprar material, né? O governo, o Estado, gastou dinheiro para manter vocês ali também. E eu garanto que a comidinha da escola também é bem gostosa, né? Então, vamos vir para a escola mesmo para estudar? Ok, pessoal? Um abraço, um beijo. Se Deus quiser, em 2025 estarei com vocês. Beijo. Os alunos deste colégio são de diferentes culturas, etnias e condições socioeconômicas. Como era a escola quando você começou a estudar aqui? Então, quando eu comecei a estudar aqui, era um pouquinho diferente do que é hoje. Então, essa parte aqui de cima, do pátio de cima, que é descoberto hoje, antigamente ele era todo coberto. A cantina era ali, a cantina onde vende também, hoje em dia, também era ali nessa parte do pátio, que hoje em dia não tem mais. Tinha uma salinha ali junto, que era o laboratório de ciências. A parte aqui do pátio que é coberto, ele tinha os murinhos ali, então era diferente do que é hoje em dia. Eu lembro também que naquela parte de trás, que hoje em dia fica ali naquela área que tem o gramado ali embaixo,
ele tinha como se fosse uma arquibancada ali, que daí muitos alunos ficavam sentados ali na hora do recreio para conversar. Do que eu lembro era isso. Na verdade, na época que eu comecei a estudar aqui no colégio, foi bem a época que teve a reforma. Então eu não tenho muita lembrança assim de como era antigamente, que daí já mudou. Mas o que eu lembro é isso. A escola era bem diferente do que a gente tem hoje. A estrutura das salas, não havia tanta tecnologia. A gente tinha aquelas TVs quadradas embutidas na parede que tinha que pôr um pendrive lá para rodar as informações. O quadro era de giz, então vinha pó do giz na cara da gente. O banheiro também era diferente, a gente não tinha espelho como vocês têm hoje em dia. O pátio ali onde está coberto, ele era aberto, a gente jogava vôlei, tinha então as muretas no entorno onde tem os degraus hoje. E é isso que eu lembro. O laboratório de informática também era todos aqueles computadores brancos, mais antigos, né, maiores. Nossa, como eu sou velha. Como é trabalhar na escola que você estudou? É muito bom. Hoje a estrutura está totalmente diferente, está muito melhor, então a gente tem mais recursos a favor do processo de ensino e da aprendizagem, tem mais materiais, enfim, mais possibilidades. Você conhece alguma lenda que envolva a escola ou a cidade? Então, eu lembro de uma lenda, quando eu estudava aqui, eu ouvia falar que toda aquela parte de baixo ali do pavilhão de baixo, ela é mal assombrada. Aí eu lembro de uma história que eles contavam antigamente que tinha alunos que ligavam de madrugada aqui no colégio e aí diz que uma pessoa atendia o telefone toda vez. Só que de madrugada não tinha ninguém no colégio, então eles falam que é um fantasma que vivia aqui. De lenda eu lembro essa. Um ponto turístico muito conhecido e que chama muita atenção dos visitantes é a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Foi construída nos anos 50 com a ajuda de vários moradores da cidade. Nos dias atuais acontece a Festa da Padroeira, que é realizada no dia 8 de dezembro, onde reúne vários moradores e visitantes das cidades vizinhas. Estou aqui com o padre da Paróquia da Luz do Sul e vamos fazer algumas perguntas para o nosso trabalho. A primeira é: por que você quis se tornar padre? Muito bem, então, muito prazer, sou o padre Fabiano, sou natural de Campo do Tenente, estou aqui em Agudos há 1 ano e 3 meses. E por que eu quis ser padre? Existia dentro de mim um vazio, vamos assim dizer, e eu tentava preencher com algumas coisas. Então, fiz faculdade de contabilidade, não era faculdade, namorei, não era o namoro, trabalhei, não era o trabalho, sempre que procurava algo, preenchia por um tempo e depois não mais. E sempre fui envolvido na igreja, meus pais sempre nos encaminharam para a igreja e ali eu fui me descobrindo, até o momento em que eu descobri que era ali que eu não sentia mais esse vazio dentro de mim. E aí um dia um padre me perguntou: você já pensou em ser padre? Aquilo ficou martelando lá na minha cabeça e eu fiquei olhando a dificuldade. Os padres da minha paróquia eram todos poloneses, já com muita idade, tinham bastante dificuldades para o trabalho e precisavam de ajuda. Então decidi responder o sim e fui descobrindo a minha vocação também, porque quando era criança eu tinha desejo de ser médico, queria tirar a dor das pessoas. E como padre eu entendi que eu também posso não aliviar a dor física, mas a dor do coração, da alma, ajudar as pessoas ouvindo, aconselhando, mas além disso também rezando por elas. Então, por esse desejo de fazer algo pelas pessoas, foi onde eu busquei essa vida no seminário. Estudei por 10 anos filosofia, depois teologia, e aí fui ordenado em 2021 do diácono. 2022 fui ordenado padre e vim 10 dias depois, já estava aqui em Agudos com vocês. Tá, por que você aceitou vir morar na nossa cidade de Agudos do Sul? Muito bem, então quando a gente é ordenado padre, e diácono também, né? Primeiro diácono, depois padre, nós fazemos um voto de obediência, nós fazemos uma promessa de ser obediente ao bispo e aos seus sucessores.
Então, na ordenação, tem um momento em que a gente coloca as nossas mãos juntas no meio das mãos do bispo e promete obediência a ele. E aí, nossa vida já não está mais em nossas mãos. E o bispo, 10 dias depois de eu ordenado, ele pediu que ele precisava da minha ajuda aqui em Agudos. Então, não tinha como dizer não, tinha acabado de prometer dizer sim. E aí vim com muita alegria, porque aqui estava sem padre. Nós ficamos alguns períodos, né, de tempo aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, sem padre com moradia fixa. E aí o bispo precisava de mim. Quando ele pediu, eu aceitei com muita alegria. Já conheci Agudos como seminarista, passei várias vezes por aqui. E aí, quando ele disse, eu disse o meu sim, e estamos aqui já 1 ano e 3 meses, com a graça de Deus. Bom, o que você acha dela, da nossa cidade, e como é administrar a nossa igreja? Muito bem, a cidade de Agudos é um povo muito acolhedor, um povo de muita fé, um povo que não mede esforços para ajudar. Sempre que a gente pede ajuda na igreja ou a gente precisa de algo, o povo sempre está disposto. E além de ser um povo de muita fé, prova disso a nossa romaria no dia 12 de outubro, onde as pessoas durante todo o dia peregrinam pela nossa cidade, louvando a Mãe de Deus, a Virgem Maria. E também a gente percebe esse calor, esse afeto do povo nas celebrações em que a gente realiza todo sábado e todo domingo. E administrar uma paróquia não é uma tarefa fácil. É uma tarefa fácil, primeiro porque nós não temos fonte de renda fixa, nós vivemos das doações. E administrar uma doação é algo muito sério, porque não é diferente de administrar o meu dinheiro, que se eu gastar mais ou menos no mês, fazer compras erradas, eu posso no próximo mês repor. E quando se trata do dinheiro das pessoas, a gente tem que ter um cuidado a mais. Não podemos gastar com qualquer coisa, não podemos comprar aquilo que nós queremos. Então, temos uma equipe econômica, que se chama EAE, Equipe Econômica Administrativa, que nos auxilia. Então, o padre não toma nenhuma decisão sozinho, não pode. Tem essa equipe que auxilia nas tomadas de decisões para ver o que é mais necessário para a igreja e quais são as prioridades. Então, temos todo esse cuidado com o dinheiro do povo, porque é o dinheiro de pessoas que muitas vezes têm pouco. No Evangelho tem a viúva que doou tudo que tinha. Também nós sabemos que a nossa realidade aqui de Agudos do Sul não é um povo muito carente, mas tem pessoas muito simples, então eles também doam, também ajudam. E a administração, então, se torna não difícil, mas um pouco delicada por conta disso. O nosso compromisso de bem administrar, bem investir também os recursos para que a gente não possa não ser injusto com aqueles que doam. Então, mas Deus nos ajuda e também temos o povo, que aqui é muito generoso, a equipe que nos ampara, e a gente vai, além disso, temos a Cúria Diocesana também que nos orienta nos gastos e tudo mais, e assim a gente vai administrando bem os recursos que o povo nos doa. A cultura do local se destaca pelas festas comunitárias da Igreja Católica, religião que é predominante aqui. Bom, aqui também tem a religião evangélica, que também é presente no município.